Graça e paz a todos, queridos. Bem, o título da meditação de hoje é: qual a tua qualificação? Qual é a tua qualificação? Qual o teu título? Qual a tua credencial? Eu me lembro, em 2008, em dezembro de 2008, eu terminei meu primeiro curso bíblico. Eu havia me convertido, se eu não me engano, em 2006. Em 2008, já conhecia a palavra, né? Mas fundamentei em 2006. E eu terminei meu primeiro curso bíblico em 2008. E foi maravilhosa a festa, eu mostrei minha qualificação, aquele certificado de conclusão. Estava pronto para o segundo ano, 2009. Em 2009 eu terminei meu segundo curso bíblico. Foi pelo Ministério Rema, né? A Palavra Revelada. Eu fiz o Rema um ano, 2008 e 2009. Eu fui graduado, né, na escola Rema, né? E dali por diante comecei a buscar mais a palavra. E eu fiz depois a escola de ministro. E depois eu fiz outros cursos. Eu fiz mais 4 cursos de teologia em escolas diferentes, ministérios diferentes. E depois eu fui fazendo mais cursos. E fiz, por último, escola de missões. Depois terminei a escola de missões, fiz outros cursos também. Aí eu te pergunto, qual a tua graduação? Qual o teu requisito? Não vai ser o diploma que vai fazer a diferença na tua vida. Não vai ser os cursos que vão fazer a diferença. Eu sei que esse ano muita gente está se formando em vários cursos teológicos, também cursos seculares em outras atividades. Qual a tua qualificação? E eu terminei aquilo dali e foi muito bonito. Dei os meus testemunhos sobre as coisas boas que Deus tem feito, Deus tem abençoado. E depois de tudo feito, os diplomas estão guardados. Alguns estão guardados em pastas. Eu tenho uma credencial na minha carteira, né? Mas a credencial verdadeira é no dia a dia. Foi muito bom fazer esses cursos, muito bom para o aprendizado, mas eu quero saber no dia a dia, o que é que você está vivendo agora, no dia a dia. O que é que você está vivendo desse momento. Porque é o que vai fazer a diferença. Eu tive quedas, atropelos, mas não desisti do caminho, da caminhada. Não vai ser um certificado, um diploma que vai fazer a diferença na tua vida. Não vai ser uma credencial que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se verdadeiramente você está no caminho, se verdadeiramente você continua na fé, se verdadeiramente você continua andando, dando um bom exemplo, sendo um cristão verdadeiro, ou se você está andando no mundo. A palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz: mas agora, Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Não é um certificado. Eu fiz a escola de ministro, eu fiz o rema, eu fiz isso, eu fiz não sei o que, eu fiz um curso teológico, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é como é que está a tua vida agora. Porque para você chegar onde você chegou, foi difícil. Existiu muita luta,
Foi luta para chegar onde eu cheguei. No nível, né? Mas a pergunta que eu faço é essa. Como é que está a tua vida agora? A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador, eu fiz um curso bíblico, beleza. Mas ele continua. Mas nenhuma condenação há, porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Não vai ser um diploma que vai fazer a diferença. Ah, eu fiz a escola, isso não vai fazer a diferença. Não. O que vai fazer a diferença na tua vida é a caminhada, é como você está agora. Se você está andando em santificação, se você está fazendo a diferença. Porque ele diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, final de ano está chegando aí, ó. Mas isso não é para mim, não. Isso aqui estava aqui, a minha esposa ganhou e guardou aqui, mas isso não tem uma alegria nenhuma em bebida. Porque se teu prazer está nisso aqui, em diversões, você está afastado da verdade, da palavra de Deus. A minha credencial não me dá direito a isso, não. A minha credencial dá direito a viver uma vida de santidade, de fazer a diferença. Bebida alcoólica. Eu fui um escravo da bebida alcoólica. Eu fui um alcoólatra. Essa conversa, eu vou tomar uma cervejinha sem álcool, aí isso é conversa fiada. Jesus me libertou disso. Quem sou eu para querer voltar de novo à escravidão? Quem sou eu para querer voltar a jugo de servidão? A palavra do Senhor diz que aqueles que se agradam das coisas do mundo, eles são inimigos de Deus. Se eu pertenço ao reino de Deus, a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, quando ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você gosta disso aqui, você não está no reino de Deus, você está no reino do mundo. Se você gosta disso aqui, de bebida, não está no reino de Deus. Está vivendo o reino do mundo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não preciso de bebida para ser feliz, para ter paz. O que eu preciso é de Deus. Te pergunto mais uma vez, qual a tua credencial? Qual a tua qualificação? Eu sou graduado na escola de ministro, eu sou graduado na escola de missões, eu tenho um doutorado em teologia. Mas você está vivendo? O difícil não é você conseguir um diploma, o difícil é você exercer a função. Porque aí você está exercendo uma função. O verdadeiro chamado de um homem, de uma mulher de Deus, é ser crente, ser filho de Deus. Como é que você está vivendo a sua vida? Você voltou? Porque se você foi caminhando e retrocedeu, você precisa voltar de novo. E é difícil voltar. Não é fácil não. Porque você vai lá para o fim da fila para começar tudo de novo. Ele diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Você voltou para isso aqui? Meu Deus, você está debaixo de jugo de servidão. O que te alegra é isso aqui? Você está debaixo de jugo de servidão.
ou o cigarro, ou outra coisa que te alegra, está debaixo de jugo de servidão. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. Eu chego em qualquer lugar, em cabaré, em bar, onde tiver. O cara não vai me forçar a beber, porque primeiro eu não tenho prazer nenhum, eu odeio a bebida, eu odeio o cigarro, eu odeio as drogas. Estou livre, graças a Deus. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Muitas pessoas terminaram cursos bíblicos. Eu fiz o Rema 2008, 2009 e não voltei atrás não. E continuei fazendo mais curso e mais curso. Não é o curso que vai me fazer ser diferente. O que vai me fazer ser diferente é a vida de santidade. É não desistir da caminhada de Deus. É procurar crucificar a minha carne. Porque os que são de Cristo já crucificaram as suas carnes com suas paixões e concupiscência. Ele diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Então, se você semeia na carne, você vai colher da carne. Não tem como você semear uma coisa e colher outra. Não tem como você semear na carne e colher no espírito. Os que semeiam da carne, colhem das coisas da carne. Ele diz lá em Hebreus capítulo 12, eu vi hoje pela manhã e fiquei muito triste, um rapaz, ele passou um tempo, uma temporada, fazendo um tratamento, depois ele venceu esse tratamento e começou a fazer um curso bíblico. É um exemplo não muito agradável, eu não fico feliz em contar esse tipo de exemplo. E quando foi no último ano, no finalzinho, ele deu uma escorregada. E souberam do que ele fez. Ele foi exposto, tiraram foto, filmaram. E esse rapaz perdeu a formatura. Ele se arrependeu do erro que ele cometeu, mas ele teve ou sofreu um dano. Ou você não acha que vai haver um dano? Você vai errar e vai haver um dano. Não vai haver um dano tão grande, mas vai haver um dano. E então ele voltou para o fim da fila, ele perdeu um ano. Ele perdeu um ano do curso que ele fez. Então ele vai ter que começar tudo de novo. Começar do zero. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está a nós proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu não procuro diversões, eu não procuro outras coisas. Você sabe por quê? Porque as pessoas que estão no mundo, eles vão querer me convencer do contrário, eles vão falar no nome de Deus, eles vão falar de Deus, mas vão querer me tirar da igreja. Então, se o camarada tem a intenção de me tirar da igreja, para mim ele é um servo do diabo. Existe erros na igreja? Existe. E existe no mundo, pior ainda. Mas quem vai fazer a diferença sou eu. Eu fui chamado para fazer a diferença, para ser o sal. Então eu não vou abrir mão do que Deus fez na minha vida por conta de fulano ou de ciclano. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O que é que ele diz? Ele diz, mas o justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você está caminhando e recua. Você não está agradando a Deus de forma alguma. Deus não está tendo prazer. Eu me lembro, na caminhada, quando eu comecei, não foi fácil.
Assim que eu aceitei Jesus aqui por trás da minha casa. Eu tinha tomado uma cervejinha, escutei lá a pregação e eu comecei a dizer, eu já tenho Deus. E escutei uma voz dentro de mim dizendo, você me conhece do ouvir dizer. Eu disse, oxi, quem é que está falando comigo? Eu sabia que era o Espírito Santo de Deus falando comigo, usando aquela pessoa que estava lá por trás, na outra rua, através do microfone. E eu fui lá ver quem era. Quando eu cheguei lá, era uma pessoa de cor escura, um negro, magrinho, eu era fortão. E eu disse, esse negro. E fiquei ali, olhando aquele dali, né? E eu olhei para ele e ele olhou para mim no meio daquela multidão. E ele disse, tem um homem aqui. Ele contou toda a minha vida naquele momento. E eu reconheci que era o Espírito Santo de Deus que estava usando ele ali naquele momento. E eu aceitei Jesus ali. E eu lembro que quando eu levantei minha mão e aceitei o Senhor Jesus, eu vi diante de mim todas as coisas, como se fossem em sonho. As coisas erradas que eu fiz, e eu pedi perdão, chorei feito menino. Eu não queria mais sair dali. Não queria que aquele culto terminasse. E o pessoal arrumando para ir embora, e eu digo, não vou embora agora não. E o rapaz disse, procura uma igreja evangélica para você congregar, não deixe de congregar para que você não morra na fé. Porque se você não congregar, você vai morrer. E hoje eu entendo o que é morrer espiritualmente. Muita gente tem morrido espiritualmente porque deixou de se alimentar da palavra. E eu cheguei em casa, a minha esposa já é evangélica, de tanto eu dizer não, de tanto eu dizer que ia mudar e não mudava, e disse, aceitei Jesus. Aí ela olhou para mim assim e disse, tu só aceitaste Jesus porque tu estava bêbado. Porque quantas e quantas vezes eu não dizia que ia mudar? Ali foi um balde de água fria. Mas eu parei, olhei para ela e disse, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque Deus falou comigo. Porque eu tenho consciência de que sou um pecador e careço da graça e da misericórdia de Deus. Não fiquei chateado com ela. Por quê? Porque ela falou a verdade. Quantas vezes eu dizia que ia mudar e nunca mudei? Então, eu comecei a buscar a caminhada, caminhando. E veio vontade de querer voltar atrás, de querer voltar para as coisas do mundo. Mas ali não me agradava mais. Eu não era mais aquela pessoa de antes. Então houve quedas, atropelos, errei, me arrependi e estou firme na caminhada. Apesar dos erros, mas eu não desisto de Deus, porque Deus não desiste de mim. Então cada falha que a gente comete, vai ter alguém para jogar pedra. E não vai ser poucas pessoas não, você vai fazer 100%. E se você fizer só 99%, aquele 1% que sobrou, as pessoas vão massacrar você, vão jogar pedras. Aí tem muita gente que diz, mas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Mas o pessoal joga pedra também na vidraça para quebrar, porque o nosso teto é de vidro. Então o sujeito, por mais crente que ele seja, por mais espiritual que ele seja, se ele vacilar, vai ter alguém para denunciar ele. Porque alguém vai ver, ele não faz nada em oculto, não há nada que a gente faça que seja escondido, porque vai ter alguém que vai ver, e aquela pessoa que vai ver vai servir de testemunho. Eu posso dizer que no meio da minha família, eu tenho um bom testemunho, apesar de alguns erros que eu cometi, mesmo depois de crente, mas eu continuo firme. Errei, me arrependi, continuei e continuo. Eu não devo satisfação a ninguém, nem da minha família, nem a ninguém. Porque a minha satisfação é com Deus. Agora, por que eu não devo satisfação? Porque eu continuo buscando. Estou aqui com o meu amado Elosman, Sebastião e Bio Azevedo. Bênçãos. Então essas pessoas que estão aqui, esses três, eles me conhecem. Eles sabem quem eu era no passado e quem eu sou agora. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque a palavra de Deus me transformou. Eu não vou dizer a você que eu não cometo erros, porque eu seria mentiroso. Mas eu persevero, eu não desisto. Porque o que Deus quer que a gente faça é perseverar, é não desistir das coisas de Deus.
Se você continua firme em Deus, olha, ele diz aqui, se você continua firme em Deus, talvez você caia, mas você vai se levantar. Por quê? Porque ele vai estender as mãos para você. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que permanecer firme em Deus. Ele diz lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede, olhe, com grande amor nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Quando você toma uma decisão na sua vida e você quer mudar, as pessoas ficam chateadas com você, começam a dizer: agora você quer ser melhor do que eu. Porque elas ficam chateadas porque elas estão lá vivendo em uma realidade diferente da sua. Eu me lembro, o meu 13º eu gastei todinho com bebida. Em um determinado dia, quando eu não conhecia a palavra de Deus. Pense num prejuízo grande. O dinheiro que eu gastava com bebida, quando eu me converti, quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu peguei todo aquele dinheiro que eu gastava com bebida alcoólica, com farras, eu comecei a investir em material de construção para minha casa. Areia, cimento, maçame, tijolo, brita. E sabe o que aconteceu? A minha casa se expandiu, eu pude fazer uma reforma na minha casa, com aquele dinheiro que eu jogava fora com bebida. E Deus foi me abençoando, porque aquele dinheiro meu era um dinheiro amaldiçoado. Verdade, porque não servia para nada. Bebida não é comida. O que é comida? Comida é aquilo que nos alimenta. A bebida não alimenta ninguém. O sujeito enche o bucho. Aí vem o prejuízo da ressaca. Às vezes conversa besteira, pode até sofrer um acidente e morrer, ou brigar com alguém por conta do álcool. Porque onde tem a bebida alcoólica, tem todo tipo de coisa. Tudo que você imaginar tem no meio da bebida alcoólica. Tá lá o sujeito bebendo, 2 casal bebendo, né? Aí o sujeito está embriagado, aí começa a sentir a atração pela mulher do outro e vice-versa. São tantas coisas que eu não me atrevo a falar. Mas quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, eu vi a diferença. A minha esposa ficava olhando para mim assim, ó. Eu digo: o que foi, filha? Eu disse: eu não estou acreditando, não. Eu disse: em quê? Parece um sonho. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, ou aquele que está em Cristo, nova criatura é. Há uma mudança. As pessoas que estão aqui me assistindo, que me conhecem, eles sabem a diferença. Porque a gente passa a verdadeiramente a amar primeiro a nossa vida. E a gente passa primeiro a amar as pessoas. Às vezes a gente é até chato quando a gente aconselha. E as pessoas ficam até com raiva. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que por causa de bebida morreram de acidente, morreram de cirrose hepática. Eu tenho na minha família pessoas que por causa da bebida sofreram dano, assim como eu também. Eu tenho um parafuso na minha perna, esta perna aqui, ó, eu acho que eu consigo levantar. Tem um parafuso aqui, ó. Olha, tem um parafuso aqui nessa perna, olha só. Ainda bem que eu estou com articulação boa, viu? Graças a Deus. Isso aqui é quebrado. Quebrei esses 2 dedos aqui, ó. Acidente de moto, clavícula quebrada, acidente de moto. Olha, bebida. Estou vivo pela graça e misericórdia de Deus.
O meu irmão mais velho morreu por conta de bebida e cigarro. Fumava muito, bebia muito. Teve uma parada cardíaca, ou seja, um infarto. O meu irmão mais jovem sofreu um acidente de moto e veio a morrer. E eu sofri várias quedas, estou vivo aqui pela graça e misericórdia de Deus. Então, quando a gente aconselha alguém, as pessoas ficam chateadas. Tem um exemplo da minha família de pessoas que estão aí doentes por causa do cigarro. Amigos que já tiveram princípio de infarto, princípio de AVC por causa do cigarro, alguns por causa da bebida, muitos que já morreram da família por causa de bebida, amigos que morreram por causa de bebida. Doença, vem lá, diabetes, problemas no fígado, pressão alta, por causa da bebida. E a gente começa a aconselhar aí pessoas que também morreram de acidente por causa da bebida. Outros passaram situações por causa de bebida. Pessoas que brigaram entre si na família por causa de bebida. Pessoas que estão ali dependentes da bebida, com casamento destruído por causa da bebida. Qual a solução? Parar de fumar, parar de beber, parar de se drogar. Encha-se da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vi milagre de Deus acontecer na minha vida. E vejo todos os dias milagre de Deus acontecer. Então, eu posso bater no peito e dizer, eu posso falar mal do cigarro, eu posso falar mal da bebida, das drogas, porque eu sou liberto disso. Eu já fui um alcoólatra, já botei carteira de cigarro, fiquei fumando para me amostrar, porque na verdade a gente faz essas coisas para se amostrar. Sentava numa mesa de bar e botava lá a garrafona lá, ó, fazendo a propaganda da bebida sem ganhar um centavo. Botava lá 1 litro de uísque ao date, cavalo branco, para me amostrar. Botava cerveja, a marca mais cara, para se amostrar. Não ganhava um centavo. Fazia propaganda para enricar as indústrias, né? Porque tem muitos atores e cantores e atrizes, personalidades famosos, que faz propaganda de bebida, de cigarro, de droga, de sei lá, de outras coisas aí. Quando eu digo droga, eu digo que existem outros tipos de droga também, né? Não é só aquelas drogas, cocaína, maconha, tem outras drogas também que o pessoal usa, né? E fazem propaganda e ganham dinheiro. E o sujeito senta numa mesa de bar, gastando do bolso dele, fazendo propaganda de camisa, de time de futebol, compra uma camisa por R$1.000. É um original. Como vem um idiota, um bando de besta. Aí o jogador bota aquela camisa lá, ganha do patrocinador, né, que aquela empresa está patrocinando, ele ganha dinheiro 2 vezes. Ganha a camisa de graça e ainda ganha o dinheiro do patrocínio, da propaganda que ele faz. E o idiota compra uma camisa por R$600, por R$100, ou uma bebida cara, tá lá gastando o dinheiro do bolso dele, estragando a saúde e enricando as empresas sem ganhar um centavo, gastando do bolso. Pelo contrário, sem ganhar, assim, tirando do que não tem. Era o que eu fazia, sentava numa mesa de bar e ficava lá, tirando foto, aí lá para a internet, faz uma selfie com a bebida lá, para todo mundo ver. Ó. Aí um litrão de uísque. Eu fiz muito isso, eu fui muito idiota. Cabeça de time. Eu ganhei uma camisa do Milan, da Itália. Eita, camisa, ganhei, não gastei. Perguntou se eu queria. Quer a camisa para todos? Eu disse, eu quero, tô ganhando de graça, né? Ganhei a camisa. Aí chegava no lugar, rapaz, que camisa bonita. Aí um outro idiota lá, que a vida dele é só isso aqui, aí disse, eu gostei dessa camisa. Eu disse, quer para você também? Eu ganhei, toma. Ele botou aquela camisa, ficou contente demais. Para ele era um ouro. Fazendo propaganda. Eu ganhei de graça, usei. O cara tá me dando uso. Não me deu, né? Mas do meu bolso, para comprar uma camisa de time,
Não sai um centavo do meu bolso, não. Porque primeiro eu não tenho ídolo. O meu ídolo chama-se Jesus Cristo. Porque ele é o verbo que se fez carne e ele é Deus. Eu posso até comprar uma camisa de marca, né? Uma camisa boa para o fim de ano, que eu não vou comprar. Nesse ano eu não tenho dinheiro para isso, não. Mas eu quero passar esse final de ano com saúde, bem. Eu posso até tomar uma taxa de... Aqui é o quê? Aqui é rosé, né? Champanhe. Deve ser champanhe. Eu não sei. É Chandon. Posso até tomar isso aqui. Com a minha esposa, com a família, né? Mas a minha alegria não está nisso, não. A minha alegria está aí. Agradecendo a Deus por estar vivo. Porque na vida miserável que eu levava de embriaguez e farra, eu podia estar morto, não sobrar nem nenhum pozinho. Estou vivo porque eu mudei de direção e dei glória a quem é digno de honra e glória. A minha esposa perguntava a mim, tu me ama? Tu ama teus filhos? Tu ama tua família? Eu dizia, amo. E no outro dia estava embriagado. Uma semana depois estava enchendo o rabo de cana. Isso é amor? Eu aprendi uma coisa, aquilo que a gente ama está em primeiro lugar. Se a tua família, a tua esposa, a igreja, Deus está em primeiro lugar, seja lá qual vício que você tiver, você deixa, porque você vai valorizar. Eu confesso que passei um tempo até esfriado, né? Frio, morno. Mas depois eu parei e digo, rapaz, para onde eu vou? O que é que eu vou ganhar com esse negócio de ficar morno? Porque fulano se afastou, porque fulano não quer mais nada com Deus. Se é a salvação individual. É individual. Se teu irmão não quer, se tua esposa não quer, se teu pai não quer, se teu amigo não quer, se fulano não quer, problema dele, rapaz. O Senhor Jesus, ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Primeira coisa que eu ganhei quando eu me converti. Primeira coisa que eu ganhei. Ganhei liberdade, confiança, autonomia. Hoje eu posso mandar em mim. Eu me lembro de um rapaz que estava pregando para mim no presídio do Serrotão. Eu trabalhava lá em 2004. O camarada chegou com a Bíblia debaixo do braço. Ei, vou pregar para Jesus. Ele lá de baixo e eu de cima, ele pregando e eu morrendo de ressaca. Aceita Jesus? Eu aceitei Jesus para me livrar dele. Só para ele não ficar lá me incomodando. Quando ele saiu, eu disse, isso é conversa. Eu saí daqui, curar minha ressaca, eu vou encher a cara, ele está preso. Só que a prisão minha era pior do que a dele, porque ele era livre, ele estava convicto, ele estava liberto do pecado, e eu não. Eu estava livre, mas não estava liberto do pecado. João capítulo 8, versículo 32 diz, mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E com um tempo depois, eu fui trabalhar. Passei o dia todo bebendo, dormi, me acordei meio grogue ainda, né? Me ressacado e fui trabalhar. Quando eu passei de frente a uma igreja, tinha lá João 8,32, mas conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu disse, que verdade, que verdade. E aquele ficou martelando. E lá no trabalho, quando eu cheguei, eu fui olhar a Bíblia. Aí fui ler o capítulo, eu vou ler o capítulo e o versículo. Quando eu comecei a ler todo o capítulo 8 de João 8, João capítulo 8, que chegou no versículo 32, eu compreendi. Aquele povo judeu era escravo do Império Romano e eles diziam que não era escravo de ninguém. Ali caiu a ficha que eu era escravo, mas era escravo do pecado, porque no Brasil não tinha ninguém aqui escravizando o Brasil. E no versículo 36, ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem te libertou? Foi um diploma de rema? Foi um diploma de um curso de teologia? De escola de ministro? De escola de missões? De escola de evangelismo? Foi isso que te libertou? Ou foi Jesus Cristo? Ou foi um PhD em teologia? Porque tem muita gente aí, né? Que é doutor, é isso, é aquilo. E se brincar, eles até desacreditam do Evangelho, da simplicidade da Bíblia. A palavra de Deus diz que foi para a simplicidade que Cristo nos libertou. E nós não devemos voltar de novo a jugo de servidão. Então eu te pergunto mais uma vez, qual a tua qualificação
A minha qualificação é filho de Deus, é crente em Cristo Jesus, é andar, é prosseguir, é não desistir. Uma multidão acompanhava Jesus e Jesus disse a verdade para ele: vocês estão aqui pela comida que eu vos dou. Quantas pessoas têm ido aí para a igreja atrás de ser abençoado financeiramente e esquece que vai vir luta? O Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas disse: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer. Vai vir aflições, vai, mas você vai vencer. Então a gente é que faz a diferença. Ah, fulano é crente, não dá um bom dia para ninguém, problema dele, eu dou. Eu vou fazer a diferença, eu vou chegar em um lugar e outras pessoas vão dizer: mas rapaz, tá faltando ele aqui, ó. Eita! Por quê? Porque eu vou ser produtivo, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer a diferença. Aonde você estiver na sua vida, faça a diferença. Graça e paz a todos, meus queridos.